Exaltado, o Rei é exaltado nos céus, eu louvarei. Na quinta-feira, recordamos a ascensão, a subida de Jesus aos céus, 40 dias depois da Páscoa. E no próximo domingo, lembraremos do Pentecostes, a descida do Espírito Santo, que aconteceu 50 dias depois da Páscoa. Portanto, estamos entre essas duas importantes datas. Como eu comentei na mensagem de quinta-feira, todos estes eventos estavam previstos, preditos, profetizados e milimetricamente calculados no plano da salvação de Deus. Notem como Jesus, antes de subir aos céus, já fala sobre a descida do Espírito Santo e manda os discípulos ficarem em Jerusalém até que isso aconteça. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Pentecostes, Lucas 24, 49. E em Atos 1, 4 e 5, isso fica ainda mais explícito. Fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato João Batista batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Portanto, para Jesus, estava absolutamente claro que o Espírito Santo desceria no Pentecostes. Embora para os discípulos essas palavras ainda parecessem um pouco enigmáticas, só foram entendê-las 10 dias depois. Mas para Jesus está absolutamente claro, daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então percebam, para Jesus a vinda do Espírito Santo é clara, nítida, e já tem dia e hora para acontecer. E não apenas para Jesus, mas para o Pai também. Fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu. Ou seja, a descida do Espírito Santo também é promessa do Pai. E promessa antiga, está lá no profeta Joel, 800 anos antes de Cristo. É isto o que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Sim, eu derramarei o meu Espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Então, como eu já falei na mensagem de quinta-feira, tudo isso é parte do plano eterno de Deus, da salvação da humanidade. E tudo estava previsto nos mínimos detalhes, previsto amplamente e profetizado por Deus desde o Antigo Testamento. Neste plano, que é um plano conjunto da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e um plano elaborado desde a queda em pecado de Adão e Eva, neste plano, Jesus assumiu a função de vir ao mundo e se encarnar e sofrer e morrer por amor para pagar pelos nossos pecados e nos conquistar a salvação. E neste plano também já estava prevista a função do Espírito Santo, que viria logo após a subida de Jesus aos céus. E qual é a função do Espírito Santo, ou quais são as funções do Espírito Santo? E antes de continuar, eu quero dizer que eu não estou aqui querendo dizer ao Espírito Santo o que fazer, nem estou querendo dizer que ele tem de fazer isso, porque essa é a sua função. Não, eu digo isso com muita humildade, como uma criatura falando sobre o seu Criador, que o Espírito Santo também é. Basta voltarmos aos 3 primeiros versículos da Bíblia, que veremos Deus Pai, Filho e Espírito Santo criando o mundo. 3 primeiros versículos da Bíblia, o Espírito Santo estava lá. Então o Espírito Santo não nos deve nada. Ele é Deus. Quem deve somos nós a Ele. Devemos gratidão, gratidão e gratidão sempre e eternamente. Glória ao Pai,
gratidão ao Pai, gratidão ao Filho, gratidão ao Espírito Santo. Nós somos pecadores e estávamos perdidos e condenados, e tudo que Deus fez, e todos os sacrifícios que este Deus santo e misericordioso se dignou a fazer e continua se dignando a fazer por nós, é por amor imerecido e digno de toda a nossa admiração, louvor e gratidão diária e eterna. Então, com toda a humildade, qual é a função, a obra que o Espírito Santo se encarregou dentro do plano salvador da Santíssima Trindade? O Espírito Santo assumiu a função, a obra de nos converter espiritualmente, de nos dar a fé e de nos guiar na fé até o fim. A Bíblia é muito clara quanto ao estado natural do ser humano. Todos nós nascemos inimigos de Deus. Romanos 8, 5, 7 diz, porque a inclinação da carne, ou seja, a inclinação natural do ser humano é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas quem vive segundo o Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Portanto, o ser humano não nasce com fé ou filho de Deus no sentido espiritual. Pelo contrário, ele nasceu inimigo de Deus e tendencioso ao mal. Isso é confirmado por Jesus no seu diálogo com Nicodemos sobre a necessidade de nascer de novo. Jesus respondeu, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Jesus e o apóstolo Paulo descrevem a mesma realidade. O ser humano nasce inimigo de Deus. Carne, nascido da carne, sem o Espírito, sem fé. E precisa nascer de novo. Nascer espiritualmente. Tem que nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus, para participar deste reino de Deus e de tudo que é de Deus. Notem a função do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há vida espiritual. Mas quando o Espírito Santo entra e age na vida da pessoa, então nasce nela a vida espiritual, a fé, a ligação com Deus, com Jesus. Paulo, em 2 Coríntios 2,14, diz, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas, compreendidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne, compreende todas as coisas. Ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E aqui eu quero fazer um parêntese e voltar a algo que eu expliquei num culto algumas semanas atrás. Mas como os nossos vídeos são assistidos por muito mais pessoas do que as que estiveram no culto, eu quero explicar novamente. Hoje, os cristãos são quase tratados como pessoas incultas, às quais falta inteligência, ou que ainda creem em coisas ultrapassadas. Só que há cristãos super fiéis, com vários pós-doutorados em todas as áreas do conhecimento, e dizer que lhes falta inteligência e conhecimento não combina, não cola. Na verdade, é justamente o contrário.
Aos que afirmam isso é que falta conhecimento. Eles é que são limitados. Limitados não em inteligência, mas limitados porque só conseguem enxergar as coisas físicas. Estão limitados às quatro paredes das coisas científicas deste universo criado por Deus. Mas não conseguem entender o Criador, porque isso foge completamente dos limites humanos científicos. Deus é outra dimensão. Deus criou este mundo com leis físicas, biologia, matemática, geografia, mas Deus não está limitado à sua criação. Deus está fora e é completamente transcendente a tudo isso. Segundo Coríntios 2,14, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas, compreendidas espiritualmente. Para compreendê-las é necessário a assistência do Espírito Santo para acessar coisas que estão fora da ciência, fora dos limites deste mundo e fazem parte da dimensão e da esfera das coisas de Deus. Por isso o texto diz, mas quem é espiritual discerne, compreende todas as coisas. Ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo nos abre os olhos para outra dimensão, para a dimensão de Deus, e nos faz ver, perceber e entender muito além do que olhos, ouvidos e os 5 sentidos são capazes de ver, ouvir, sentir ou perceber. Ou seja, quem crê, quem tem o Espírito Santo e a fé, está muito além, muito acima, entende outra esfera e dimensão que nenhum cientista, por mais inteligente que seja, jamais conseguirá discernir, compreender, porque transcende a natureza, as leis científicas são coisas de Deus, que só o Espírito de Deus pela fé, que funciona em nós como um software divino, nos abre esta dimensão divina de tudo, da criação, do propósito, do passado e do futuro. Mas, vamos voltar, porque o principal que o Espírito Santo nos dá não é um conhecimento transcendente e superior que nos faz superiores. Não é esse o propósito principal. O principal propósito do Espírito Santo é nos ligar ao Pai e ao Filho, nos ligar à salvação. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Portanto, a principal função do Espírito Santo é a conversão de inimigos em amigos de Deus. É nos transformar em filhos de Deus. Jesus nos diz que viria o Consolador. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, diz Jesus em João 14, 26. O Espírito Santo é o Consolador. Ele consola os nossos corações pela fé, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, quando Ele nos faz ver todo o amor de Deus
por nós, todo o sacrifício de Jesus por nós, tudo que nos espera, a ressurreição dos mortos, a vida eterna. O Espírito Santo age no nosso espírito, iluminando, consolando, confortando, fortalecendo, amparando. E Jesus diz: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Vejam, Jesus diz outro Consolador. Essa palavra também pode ser traduzida como ajudador. Mas Jesus, Deus Filho na terra, promete um outro Consolador, ajudador. Ele, o próprio Jesus, Deus Filho, era o ajudador e consolador da humanidade. Mas promete que depois da sua subida aos céus enviaria outro Consolador, ajudador, e 10 dias depois, Deus Espírito Santo veio ao mundo nos consolar e ajudar. Vejam aí o amor, o cuidado, o carinho do Deus triuno conosco, em não nos deixar sozinhos. Quando Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo vem. Deus não nos deixa sozinhos, desamparados, descuidados. Pelo contrário, Deus se fez presente e sempre quer estar presente em nossas vidas. Sem Ele, na sua ausência, a nossa vida se torna um caos, um buraco negro, uma vida sem consolo e sem esperança. Mas com a presença de Deus, há consolo, há auxílio, há amparo espiritual. Que Deus maravilhoso, misericordioso e amoroso nós temos. Como Ele cuida de nós. E o Espírito Santo continua presente conosco. Até quando? A fim de que esteja com vocês para sempre, diz Jesus. Ele estará conosco para sempre, eternamente. Mas de uma forma especial, estará conosco neste tempo até a segunda vinda, até a volta de Cristo, até os novos céus e a nova terra. Estará conosco para sempre enquanto estivermos neste mundo no qual tudo se tornou imperfeito, no qual ainda somos pecadores e enfrentamos as inúmeras consequências do pecado no nosso corpo imperfeito e mortal, com doenças físicas e psicológicas. Sentimos as consequências do pecado na natureza, na política, na sociedade, na humanidade, em nossa vida, consequências que nos geram inúmeros sofrimentos. E como precisamos de Deus, Espírito Santo, conosco, para nos consolar, fortalecer, amparar, iluminar e ajudar. Usando uma situação em miniatura do Antigo Testamento, a Páscoa e a travessia pelo deserto até a Terra Prometida. Jesus, Deus Filho, é a Páscoa. Com a sua morte e ressurreição, nos conquistou perdão, libertação, salvação e vida eterna. Mas ainda temos que enfrentar o deserto, até finalmente entrarmos na Terra Prometida. Mas Deus não nos deixou sozinhos no deserto. Deus Espírito Santo é o nosso Consolador e ajudador durante toda essa jornada, todos os dias, até o fim. Deus não apenas nos conquistou a salvação, mas também nos toma pela mão e nos ampara, até que possamos finalmente entrar na Terra Prometida. Só lhe deu glória. Ao nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, toda honra e toda glória
por tudo que fez e faz por nós, hoje e eternamente. Amém. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai supremo, benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino,